Olá, eu sou Juca Kfouri e está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Uma tabelinha que evidentemente vai saudar os campeões estaduais. Sport tomou de 2-0, perdeu 2 vezes para o Santinha, tricampeão pernambucano. Curitiba, 3-1 no Furacão, tetracampeão paranaense. Galo, tá bom, você vai dizer, ainda não é campeão, tá legal. Espera até domingo para você ver como vai ser no Mineirão. Criciúma, também, com a faca e o queijo na mão, ganhou de 2-0 do Chapecoense, vai jogar em Chapecó, não é tão tranquilo quanto a vida do Galo, mas é uma boa vida. Vitória nem se fala. Vitória meteu 7 nesse desmoralizado Bahia, desmoralizado pela oligarquia que o comanda e o infelicita e o explora de maneira vil há tantos anos. Essa família típica das oligarquias baianas. É necessário fazer alguma coisa para tirar essa gente de lá. Mas o Vitória não tem nada com isso. O Vitória vai na Fonte Nova e dá de enfiada, como deu de novo no Bahia. Claro, campeão baiano, mais uma vez, o rubro-negro. E tem ainda, evidentemente, essa expectativa em torno de Corinthians e Santos, Corinthians na frente, jogando pelo empate, mas o Corinthians perdeu a chance de decidir. Mas nós vamos falar mesmo, Victor Ernesto Birner e eu, é dessa semana de ganhar ou de perder. Para mexicano, para argentino e para colombiano. Na terça-feira, mexicanos. Na quarta-feira, argentinos. Na quinta-feira, colombianos. Vai ser uma semana divertida em matéria de Libertadores, enquanto os estaduais, estes, não acabam de ser resolvidos, né, Victor? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, amigo, amiga internauta. Essa semana vai ser outra semana muito interessante. Eu achei que você fosse mencionar também a convocação para a Copa das Confederações amanhã. De manhã. Vitor, infelizmente, você tem toda a razão, devia ter mencionado. Mas é incrível como a seleção brasileira saiu da minha cabeça. Eu acho que a Copa das Confederações ela é irrelevante. Sim. Digo até que se o Brasil tivesse uma seleção pronta para o Mundial, uma seleção quase pronta, eu, no lugar do técnico, usaria para fazer testes, colocaria um monte de jogadores que não estão no grupo da seleção. Mas aí vai ter que aprontar a seleção. Mas é fundamental para o Filipão conseguir encaminhar o trabalho, direcionar o que ele pretende. Você tem superstições em matéria de futebol ou não? Superstições mesmo? Eu tenho, mas eu tenho as 5, mas não acredito nelas. Mas, por exemplo, você tem em relação ao seu time, eu suponho. Só meu time. Só o seu time. Só meu time. Você não inclui nisso aos times que você torce. Ao time que eu torço e o outro que eu simpatizo. Tá. A seleção brasileira não está em nenhuma das duas categorias. Nenhuma das duas categorias. Pois é, porque você sabe que jamais um campeão da Copa das Confederações foi campeão do mundo no ano seguinte. Você sabe disso, né? A Espanha não foi, não, né? Nunca, não foi, nunca, não foi, foi o Brasil. Nunca. Tem razão. Então essa é uma questão curiosa, né? Devemos torcer para o Brasil ganhar, né? O Dunga ganhou, e aí perdemos. Isso é uma besteira, né, também? Toda superstição é uma besteira. Ou não. Depende de você acreditar ou não. Superstição não se acredita, se respeita. Eu não acredito nem respeito. Você tem superstições. Digo, vamos lá. Até aqui você trocava voto porque estava dando certo. Mas aí não é superstição. Você começou a votar, agora começou a votar sempre contra o Corinthians, enquanto o Corinthians ganhava. Olha aqui. Aí depois você mudou. Olha aqui. Superstições. Olha aqui, você sabe de uma coisa? Você não devia usar camiseta preta. Por quê? Porque os pelos da Daisy ficam todos em você. Mas só você vê, só se alguém tiver um Ultra HD, 55G... Antes que você faça qualquer interpretação equivocada, a Daisy é a cadela de Vitor Birner. O amor da minha vida. É o amor da vida dele, infelizmente está doentinha e ele está se desfazendo de carinhos, como o olhar mais atento perceberá na camiseta dele. Próxima vez eu pego um daqueles... isso. Negócio que gruda e tira, fita crepe. Seria bom. Bom, então temos amanhã a convocação. Você acha que terá alguma surpresa? Não. Você acha que o Kaká dançou? Eu acho que dançou. Com o Ronaldinho fazendo o que fez essa semana? Se eu fosse tentar chutar uma lista, eu vou mais ou menos com... Espero não esquecer de nenhum jogador. César e Jefferson. E Diego Cavalieri. Você acha que vai convocar 3 goleiros? Acho que sim. São 23 jogadores, Isso. né? Isso. Vai convocar lateral direito Daniel Alves e Jean.
Na zaga, Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Hever. Tô chutando, tá? Quer dizer, peraí, eu também acho. Dante e Hever, Dedé tá fora. Dedé fora. Dedé jogou muito mal com o Filipão, foi o pior jogador das partidas fracas. E ontem tomou um baile do ataque do Galo. Lateral esquerda, Marcelo e Felipe Luiz, se ele decidir levar dois. Será? Meu medo é o André Santos. Acho que não leva. Mas por quê? Acho. Porque não jogou bem. É. Talvez leve, mas eu acho que não leva. Tomara que não leve. Volante, você deve levar o Ramires, Paulinho. Leva a Ralf, dupla do não. Corinthians? Eu acho que leva a dupla do Corinthians. Será? Acho que leva a dupla do Corinthians, mais Ronaldinho, Ramires. Hulk, Oscar, Lucas, Neymar, Leandro Damião e Fred na frente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Esqueci algum outro volante aqui. Você descarta que ele faça boas surpresas, como, por exemplo, convocar o Bernard? Descarto. Acho mais fácil ele convocar o Jadson. Jogou bem com ele todas as partidas. Você descarta o Bernard? Descarto. Você descarta o Jô? Descarta porque não testou, né? E o Bernardo não teve chance porque estava machucado. Você acha que ele vai convocar o Pato? Não. Tá. Acho que não. Tá. Vou achar estranho se convocar. Tá. Essas são minhas dúvidas. Aí eu tenho torcidas. Eu adoraria que ele convocasse o Bernard. Eu adoraria que ele não convocasse o André Santos. Entre o Pato e o Jô, eu não teria dúvida em convocar o Jô. Claro que você poderá dizer, não, mas espera aí, o Pato ele testou, o Jô não é o fato do Jô estar brilhando nesse momento. Mas o Jô não está brilhando só nesse momento. Não é nessa semana que o Jô brilhou. O Jô vem jogando bem no Galo. Sem dúvida. Né? E o Filipão gosta do centroavante de área. Pois é, o Fred é sempre uma dúvida física. Mas o Fred salvou ele... Não, mas eu convocaria o Fred. Você tem... Mas estou dizendo, para uma eventual substituição. Eu acho que o Leandro Damião ganhou o Filipão no comportamento. Ajudou muito na marcação, guerreiro, mostrou aquela coisa... Filipão vai querer fazer a família escolar. Sim. Quer formar um grupo de jogadores unidos, com quem ele fecha, e os jogadores que acham que tem esse comportamento... Não sei se você viu jogos... Bola da Vez com o Edilson. Não vi. Vi o trecho e não vi inteiro. Divertidíssimo. Ele conta uma história que um belo dia, logo que o Filipão o convocou, ele estava no quarto com o Vampeta e o Filipão foi ao quarto dos dois. Entrou lá, assim, meio constrangido. Falou assim, aqui, ó. Vocês dois cansaram de aprontar contra mim. Fizeram de tudo contra mim. Vocês dois vão ser meus titulares. E eu quero que vocês façam exatamente contra os outros o que vocês fizeram contra mim. E disse que os dois surpresos, porque acharam que podia ser ali uma situação, enfim, para quebrar gelo, mas que ele pudesse se impor e não quase que fazer um apelo. Daí, disse que o Edilson olhou para ele e falou, o que é? Uma família? Uma família? Ele falou, a família escolar. Aí se abraçaram os três. Isso Edilson, imagina, nós três abraçados. Muito divertido. Olhou o Rio Grande do Sul, Bahia, uma coisa... muito divertido. Que, aliás, até faz um pouco de falta aqui no Brasil. Temperamentos absolutamente opostos. Exatamente. Né? Jeito de pensar a vida diferente. Muito divertido. Muito bem. Vamos para dar início... O Paulista. Não, vamos falar primeiro dos estaduais. Vamos abrir com as nossas chuteiras de ouro e com os nossos pernas de pau. As chuteiras de ouro. Eu começo pelo Jô. Pelos 3 gols que fez no São Paulo, pelo gol que fez ontem, pelas atuações brilhantes do Jô. O Galo está jogando tanto, mas tanto, que fez 7 gols no São Paulo e no Cruzeiro, sem que o Ronaldinho precisasse fazer nenhum. Mas o Ronaldinho deu um passe ontem pro primeiro gol do Jô, que é coisa de cinema. Ele está jogando muita bola, né? E ia fazendo um gol no São Paulo, que a tal jogada que o Wellington achou que era desrespeitosa. Desrespeitosa coisa nenhuma. Ele foi driblando, foi levando e quase faz um gol sem ângulo. E eu acho que quando o time está ganhando, se ele tem condições de provocar o adversário, mesmo que não estivesse jogando em direção ao gol para expulsar o adversário, evidentemente. Faz parte do jogo. Bom, o Jô, portanto, é um dos premiados. Alex, do Coritiba, por tudo que simboliza. Então o Alex voltou, escolheu jogar no time que o revelou e levou o time ao tetracampeonato. Só na final ontem fez mais 2 gols. Ele que nunca foi artilheiro, sempre fez gol, mas nunca foi um artilheiro do time. No Coritiba também o Diney. O Diney, que chama Diney porque é parecido, muito parecido mesmo, né? Com o Diney que jogou no Corinthians. O Diney do Vitória, que fez 4 gols na partida de ontem.
E o Santa Cruz, todo o Santa Cruz, tricampeão. Santinha, que ainda está nas divisões, está na Série C, né, do Brasileirão, mas que acaba de ser tricampeão pernambucano, ganhou do Sport na Ilha do Retiro por 2-0. Pelo menos essa alegria tem dado a sua massa, embora o Santa tenha massa para estar na primeira divisão e não onde está no Campeonato Brasileiro. Eu acho que desses títulos, Juca, o do Atlético era muito previsível, pelo menos do meu ponto de vista. Sim. O do Curitiba também, o Atlético Paranaense, sim, por conta da briga. Sub-23. Sub-23. Aliás, o Atlético Paranaense, acredito, posso estar enganado, vai voar no Brasileirão, vai estar fisicamente acima dos outros, né? vai aproveitar as primeiras rodadas mais do que as outras equipes, né? Pode fazer o trabalho lá sem pressão. Quer dizer, é um modelo que eu acho que os outros clubes devem cogitar a possibilidade de imitar. E os grandes títulos aqui, por mais que o Vitória já tenha goleado o Bahia uma vez, mas uma goleada dessa numa final. E o do Santa Cruz, eu acho que é o mais... Sem dúvida. O mais imponente de todos, esses dois aqui. Então, chuteiras de ouro são esses. Pernas de pau. O presidente do Bahia, que explora o Bahia, que infelicita o Bahia, que humilha o Bahia. Ele, o pai dele, é uma dinastia oligarca que realmente está na hora de ser posta para fora. Eu confesso a você que se eu fosse governador da Bahia, eu faria um discurso contra a direção do Bahia. O Bahia, eu vou repetir, o Vitória não tem nada com isso, palmas para o Vitória. Mas o Bahia é uma instituição nacional. O Bahia é um clube que tem torcedores pelo país inteiro. O Bahia é símbolo de alegria. O Bahia é o primeiro campeão da Taça Brasil, derrotando o Santos do Pelé. O Bahia é o único time do Nordeste campeão, verdadeiramente campeão, de um campeonato brasileiro em 88, derrotando o Internacional de Porto Alegre. Não é possível que o Bahia esteja na situação em que está. Não é possível. E há tantos anos. E há tantos anos. E com mobilização da torcida, mais de 50 mil pessoas vão à Praça Castro Alves fazer manifestação, exigir que o Bahia seja devolvido ao seu povo e nada acontece. Está na hora de acontecer alguma coisa. E, infelizmente, falo isso com dor no coração, também é perna de pau nessa semana, Juvenal Juvencio. Menos pela eliminação do São Paulo da Libertadores, eu vou repetir, eu não acho que ser eliminado da Libertadores é o fim do mundo. E ainda mais sendo eliminado, como o São Paulo foi, por um time superior, como o Galo, sendo que o São Paulo poderia até ter tido melhor sorte, não fosse bobagens que não foi o Juvenal Juvencio que fez diretamente. Foi o Lúcio, foi o Luiz Fabiano. Agora... Ademilson. Né? Ademilson. Pois é, mas o Ademilson, digamos, foi por ruindade. Chance, né? Então, tudo bem. Por ruindade, né? Não por irresponsabilidade, sim, como os casos do Lúcio e do Luiz Fabiano, experientes jogadores. Agora, lembremos, quem os trouxe foi o Juvenal Juvencio. Na hora de fazer autocrítica, com toda a experiência que tem o presidente do São Paulo, com tudo que ele tem ainda a dar ao São Paulo do ponto de vista de passar a experiência, de fazer a transição, ele pega 7 bodes expiatórios, os culpa. Eu não estou dizendo que eu nem os defendo, também acho que eles não fedem nem cheiram. Mas não fez a cirurgia que deveria fazer, infelizmente não fez, ficou uma coisa assim, absolutamente com aparência de absoluta injustiça. É divertidíssimo vê-lo falando, né? Aí o repórter pergunta, e a sua culpa? Procuro, não a encontro. Mas depois ele admitiu que teve erros do processo, quer dizer, ele teve uma contradição aí na entrevista. O que eu acho que talvez você concorde comigo, é que o Juvenal Juvencio, nenhum cartola brasileiro de grande clube tem a postura que deveria ter em relação ao futebol. Eu acho que dos cartolas, o Juvenal Juvencio talvez seja um dos que tem a postura menos distante. Quando a gente pensa em termos de política, de gestão esportiva, não estou falando dentro do São Paulo, mas do futebol brasileiro num todo, de compreender a situação. Eu não sei se foi por problema comportamental, eu não teria afastado o Canhete, que eu acho que é um jogador muito técnico, jovem, tem uma lesão séria. O São Paulo pode aproveitá-lo melhor. O que eu acho que tem sido o grande erro do Juvenal, o São Paulo tem sido obrigado a reformular ou a mudar jogadores constantemente,
E as pessoas que indicam os jogadores do São Paulo nunca levam a responsabilidade. Elas só são mencionadas. Elas só são mencionadas quando elas acertam. Mas então, por exemplo, porque se diz que é ele mesmo, né? Que ele mas mesmo não que é. escolhe. Né? Não é. Porque... Não é. Eu não sei. Ele aprova ou reprova, mas não é ele que vai... Ah, vamos buscar tal jogador. Ah, vamos atrás daqui. Não é o O Juvenal. Paulo está falando em Felipe Melo, é brincadeira. Eu estaria. Pois é brincadeira. É mais um irresponsável. É mais um para deixar o São Paulo na mão na hora da decisão, como já fez com a seleção brasileira, com todos os times por os quais passou. Ele saiu como ídolo de todos os times que ele passou, menos o Galatasaray. Mas por irresponsabilidade saiu mal do Galatasaray, como saiu mal da seleção brasileira. Eu traria o Felipe Melo. Eu acho que não. Eu acho que é. Junta lá, no lugar do traz o Edenilson? Lúcio. Traz o Lu. Poxa, Lu, olha que espinha dorsal. Hein? Que espinha dorsal. Né? O Rogério vai cair fora. Estão trazendo o goleiro do Galo, né? O goleiro reserva do Galo. Está fechado faz tempo, mas isso por tempo, né? Felipe Melo, Lúcio, Felipe Melo, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano sai no meio do ano. Essa é a espinha dorsal que o Neymar quer enfrentar, que o Sheik quer enfrentar. Uma provocação, uma só, eventualmente tira 3 de campo na São mesma. Paulo quer negociar o Luiz Fabiano e já trata com outro centroavante experiente, de nome, para substituí-lo. Quem é? Não sei. Você sabe, evidente que sabe. Então, se sabe e não fala, é melhor nem falar que sabe. Eu posso ficar carbonizando as fontes? Já é pior do que eu. Você sabe que eu sou super seguido no São Paulo. São Paulo tem um trabalho enorme para que eu não tenha informações. Né? Feito lá dentro do CT, mas tudo bem, vamos pular essa parte. Não foi bem Juvenal Juvencio nesse episódio. Inclusive o texto do meu blog é hoje, eu digo o seguinte, que dou uma nota 6 para o Juvenal Juvencio, para dirigir o São Paulo e manter o time ganhando títulos, a nota é insuficiente e ele está reprovado. Muito bem. Amanhã, Pacaembu lotado, 36 mil ingressos vendidos. Palmeiras e Tijuana. Palmeiras joga por uma vitória simples. Jogaço. Não será simples, porque o time do Tijuana, ao contrário, aliás, do que mostrou em Tijuana contra o Palmeiras, não é um time bobo. Concordo. É um bom time. Concordo. Ninguém é campeão mexicano à toa. Lembremos que, neste século, a seleção brasileira é freguesa da seleção mexicana. Não apenas a principal, até na Olímpica nós perdemos. Então, não será jogo fácil. Será jogo da torcida ajudar a levar o Palmeiras. Provavelmente, uma vitória em glória num aspecto. Né? Se matar para enfrentar o Galo. Quem quer enfrentar o Galo? Mas regras do jogo, ossos do ofício. Melhor ser eliminado pelo Galo nas quartas do que amanhã pelo Tijuana. Se é que vai ser eliminado caso se classifique. Lógico que o Atlético tem muito mais chance, mas... 2 jogos um mata-mata, um jogo acontece uma coisa já sabe. 2 jogos eu não acredito. Em 2 jogos, se fosse um jogo só, podia ser. Em 2 jogos, qualquer coisa que aconteça aqui, por acaso, é desfeito no Independência, Vitor. Bom, pode ser. O Cuca disse uma coisa depois do jogo. Sim. Se o São Paulo tivesse feito 2-0, mudaria o andamento do jogo no Independência. 2-0 no Morumbi. Não só. Lá mesmo no Independência. Se o Ganso faz aquele gol quando está 1-0, muda o jogo. Debaixo da trave. Teve tanta chance que não dá nem para falar. Bom, pois é, o Galo tinha, teve umas 8, era fazer, sem dúvida. Pensar assim. Sem dúvida, era para ter sido muito mais. Muito bem. Mas é um jogo perigoso. Não vamos antecipar a bola de cristal, é um jogo perigoso. Perigoso, o Tijuana é um time com o Martínez e o Riasco, os jogadores de lado, jogando com a 4-2-3-1, eles vão marcar a saída de bola no Pacaembu. Tentaram fazer isso contra o Corinthians, quando perderam o jogo, e o Corinthians até fazer o gol teve dificuldade. Foi, ficou fácil depois do 1-0. Sabem voltar quer dizer, o Tijuana tem contragolpe em velocidade pelos dois lados, o que obriga o Palmeiras a prender os laterais, o que talvez dificulte a saída do volante. E é um jogo dramático em todos os sentidos, né, Vitor? Porque o Palmeiras, digamos, faz 1-0 na pressão. Se tomar 1-1, o jogo Tijuana. É perigosíssimo. Quer dizer, o Tijuana joga pelo gol fora. Isso. Né? Então é um jogo perigoso. É que nós dizemos, bom, se é perigoso para o Palmeiras, o jogo da terça-feira, que dirá o da quarta para o Corinthians? Em certo aspecto, é evidente. Em termos do que é necessário fazer, é evidente. Só que a diferença entre o Corinthians e o Boca Juniors, técnica, é abissal. Exato. Diferentemente do que se dá entre Palmeiras e Tijuana. É uma diferença abissal, o Corinthians é muito melhor, o Corinthians tem time até para golear o Boca Juniors. Agora, vai enfrentar um Boca Juniors que, ao que tudo indica, vem com 4 volantes, vem com o senhor Carlos Bianchi
para atazanar a vida do Corinthians e, ao que tudo indica, vem com o Riquelme para apitar o jogo, esconder a bola, fazer tudo que os argentinos fazem com maestria. Não é à toa que o Boca é 6 vezes campeão da Libertadores, para irritar o Corinthians, para segurar um 0-0. Tenho para mim que se o Corinthians faz 1-0, não vai ter muita dificuldade em acabar ganhando o jogo. Mas também não acho um jogo tranquilo. Pelo que eu vi na imprensa argentina, ele ia colocar... Descansaram o time sábado. Tomaram 3-0 do São Lourenço. Perderam mais uma. Talvez jogue com o Riquelme e o Santisminho, que vai ajudar a marcar, mas também é o meia. Por quê? Tenta prender a bola no meio, esconder a bola. Deixa um atacante só adiantado. Agora... Cair, demorar para levantar. O Tite teve a semana para treinar e, coincidentemente, depois de uma semana... Jogou contra o Santos um pouco parecido com o ano passado. Acho que a questão física. Isso. Não é técnica, não é tática, é física. Porque os jogadores puderam descansar e conseguiram contra o Santos, os primeiros 25, 30 minutos, marcar a saída de bola sob pressão e ali é um outro Corinthians. Se o Corinthians conseguir repetir essa marcação contra o Boca, e não acontecer tomar um gol, assim, a tendência é que o Corinthians atropele o Boca. Eu também acho que é. Agora, como você falou, é um jogo perigoso e eu acho que tem um outro aspecto. Você sabe muito bem, Juca, que tem uma guerra nos bastidores nesse momento. De um lado estão André Sanches, Juvenal Juvencio, do outro lado estão Marco Paulo Del Nero, Alexandre Calil, José Maria Marim. O Boca é muito forte em termos de lobby na Sul-Americana. Eu não estou dizendo que o Corinthians vai ter problema com a arbitragem, mas é um jogo que exige uma certa atenção que normalmente o Corinthians não precisa ter. Mas é um bom juiz, né? Que é o Amarília. Então, eu não estou achando que tenha problema de arbitragem, não. Inclusive nos jogos entre São Paulo e Galo, que o Galo pediu lá a arbitragem estrangeira, não acho... Eu acho que a bola foi prejudicada no primeiro jogo na não expulsão do Marcos Rocha. Bem prejudicada. Mas aí é detalhe. Mas eu acho que não. Enfim. 2 pisos no chão, tudo bem. E na quinta-feira, o Grêmio, que já está há uma semana na Colômbia, em Bogotá, tem um jogo complicado com o Independiente Santa Fé. Santa Fé, por favor. Independiente Santa Fé. Mas que joga pelo empate. Eu tenho para mim que o Grêmio consegue a classificação, mas também não é vida fácil. O Independiente joga bem fora de casa, se fecha, jogou mal de bola, contra golpe e não jogou bem. Concordo. E esse negócio de sair para o jogo não é muito a cara do Independiente. O problema é se o Independiente faz 1-0 e aí joga como gosta, o Grêmio não tem ainda um futebol convincente. O Grêmio falta segurança, né? Falta confiança. Estabilidade, falta poderio ofensivo. A zaga ainda comete alguns erros fora de hora quando o time está jogando bem. Então, acho que é um jogo perigoso, o Grêmio tem alguma vantagem. Só vou opinar quando o senhor der início à bola de cristal. Falando em Grêmio, tem uma notícia aí que eu juro que eu tenho dificuldade em acreditar que seja verdadeira. Mas a notícia existe. Que o Brunoro está atrás do Kleber Guerreiro para jogar. Eu li isso. Não é possível. Não é possível. Não bastou o Luxemburgo, não bastou o Valdívia de volta. Não. Acho que aí vai por eliminação de possibilidades, né? Porque o Palmeiras precisa de um centroavante melhor. Mas não é o Kleber. O Palmeiras precisa de um centroavante melhor, de preferência um centroavante de área, mais alto. Mas não é o Kleber. Característica do Kleber. Não é o Kleber. Até porque o Vinícius está crescendo para jogar pelo lado. Eu também teria um certo temor ao pensar no Kleber, Juca. Vamos ouvir o técnico Tite, do Corinthians. Cara, o futebol, ele tem que ser visto sob uma ótica dupla. Não é de uma equipe só. E não é tênis que tu só pega o teu gesto técnico, ou até mesmo o voleibol, e que ele é mais do gesto técnico individual sem ter um adversário para te contrapor, para te neutralizar. O futebol não é assim. Não é tu dizer, eu quero, claro que eu quero, mas tem que combinar com o outro lado, para ver se o outro lado deixa. Sinto, por parte do torcedor corintiano, o carinho e o reconhecimento das conquistas passadas. E nós, internamente, e vejo de vocês da imprensa também, uma exigência maior do Corinthians que não tinha o ano passado. Sinto dessa forma. Independentemente disso, manter um padrão que foi parecido com o de hoje. Ele tem toda a razão. Todo mundo cobra mais do campeão mundial, do campeão da Libertadores. Não basta ganhar, né? Tem que manter, tem que honrar os títulos que ganhou. Basta ver o futebol que existe do Barcelona. O Barcelona joga muito bem e as pessoas reclamam, tem que ser espetacular. Então é isso, essa é a exigência mesmo. E o Corinthians vai ter que jogar como campeão quarta-feira. Vai ter que se impor a um grande campeão
de camisa, mas um time tecnicamente frágil. E Muricy gols em 13 jogos, tá? Jogando no Campeonato Argentino. E Muricy Ramalho? O que terá dito Muricy Ramalho após o jogo de ontem? Não, tem jogos que você tem que pegar duro, porque você sente que o jogador está muito apático, né? Está apático porque ele não se esforçou muito. Agora, tem jogos que você não pode pegar muito duro porque o outro time está dominando você, aí você, em vez de ajudar seu time, você vai atrapalhar. Então, o que eu fiz eles verem, para eles saberem que o Corinthians estava superior, que a gente tinha que se organizar melhor, tinha que agredir um pouco mais, não deixar o Corinthians sair jogando, né? Aí abrimos o Felipe e o Neymar pelo lado, enfiamos o André, adiantar um pouquinho a marcação e jogar, né? Então, hoje foi o dia que não era para dar porrada. Parece que a gente fez isso porque o time voltou mais aceso, mas não. Hoje era o dia de dar força para eles e organizar taticamente como a gente se organizou um pouco melhor. Olha, eu gosto do Muricy. Sempre gostei. Acho que o Muricy, da derrota do Barcelona, dos 4-0 para cá, quando ficou evidente que ele não soube preparar o Santos para aquele jogo, o Muricy vem com uma certa depressão. Depressão que foi aumentando à medida que o Santos foi perdendo alguns dos seus principais jogadores, combinou com a saída do Ganso e com a óbvia saída do Neymar. Então, a sensação que me dá é que o Santos, esse Santos é alguma coisa em extinção e que o Muricy está acompanhando essa extinção. A ponto até de outro dia ter falado em aposentadoria. Depois recuou, mas eu acho que o Muricy não está sem brilho nos olhos. Acho que já fez o que tinha de fazer no Santos. Ontem errou dramaticamente ao escalar Marcos Assunção para um jogo que um jogador praticamente aposentado como o Marcos Assunção não poderia jogar. Não bastou jogar com 10, porque o Marcos Assunção jogou com 9, porque o Arouca não sabia como se posicionar. O Santos, o primeiro tempo do Santos foi abaixo da crítica. Medroso. O Santos jogou mal contra o Palmeiras, o Santos jogou mal contra o Mogi, o Santos foi horroroso ontem no primeiro tempo contra o Corinthians. Era para ter liquidado o campeonato ontem. Agora, o segundo tempo mostra uma coisa. Dá. O Santos pode jogar muito mais futebol do que tem mostrado na temporada. Dá. O Muricy, de novo, arma um time para tentar neutralizar os ataques e aí aproveitar a bola parada no Marcos Assunção, o talento do Neymar. Só que o Neymar não está numa boa fase. O Marcos Assunção, como você citou, é um jogador quase aposentado. O Corinthians conseguiu jogar o primeiro tempo inteiro em cima do Santos. E eu gosto de lembrar sempre que o Muricy ganhou todos os campeonatos dele com elencos bem superiores aos dos adversários. E que desde o momento que ele não teve mais um elenco superior, ele não ganhou mais campeonatos. Você não gosta dele? Eu gosto do trabalho do Muricy, você sabe o que eu penso. Bola de cristal. Você sabe o que eu penso. Bom técnico. Bom, são apenas 4 palpites, fomos bem, a dupla foi bem. Vitor Birner fez 100% e eu fiz 75%, porque eu quis ter mais moral ainda para fazer a crítica que faço e volto a fazer à direção do Bahia. Direção do Bahia que enche o Bahia de refúgio, paga altos salários para os refugos, a ponto de haver até suspeitas de que esses altos salários sejam, de alguma maneira, divididos. Paulo Angione saiu. Joel. Paulo Angione, desde MSI, eu olho para ele de esguelha. Joel Santana disse que ia embora, né, para casa. Que saiu. Não sei, saiu? Se saiu, devia ter saído. Não devia ter chegado. Não devia ter chegado. Tem ali um controle das categorias de base do Bahia revoltante. Enfim, estamos de olho na direção do Bahia. Ambos acertamos a classificação do Galo, a classificação do Fluminense, a vitória do Corinthians. O Vitor acertou o Vitória. Eu, de pirraça, votei no Bahia para poder dizer isso. O Bahia é um caso de polícia. E, como tal, será tratado daqui para frente, por mim. Vitor Birner, Palmeiras e Tijuana. Tijuana. Eu acredito que o Palmeiras classifique. Corinthians e Boca. Corinthians. Também. Santa Fé e Grêmio. Santa Fé. Também. Santos e Corinthians. Corinthians. Esse jogo do meio de semana vai Sim, pesar. Vai pesar.
Vai pesar. Vai pesar. No final de semana. Vai pesar de qualquer jeito, porque se o Corinthians passa pelo Boca, o Corinthians vai estar pensando na outra quarta-feira, ou no Vélez, ou no Old Boys. Não, mas eu acho que não vai conseguir correr, vai cair, vai ter uma queda de rendimento, não vai conseguir marcar saída de bola. De todo jeito, eu acho que o Corinthians segura um empate na Vila. Eu vou apostar, só para te contrariar, vou apostar no Santos, porque eu estava na dúvida, para dar graça. Cruzeiro e Galo, Galo. Galo. Vitória. Real Madrid contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei na sexta-feira. Infelizmente, Real. Não, será que não vai quebrar esse tabu? Pode ser. É incrível, né? Pode ser. Eu vou torcer para o Atlético de Madrid. Eu também, torço pro Falcão Garcia. Enfim, segunda-feira a gente confere isso tudo. Você apostou que é Real ou Atlético? Eu confio, infelizmente, no Real. No Real, vamos lá. Tá bom. Até segunda.